Você sabe, assim, eu sei que isso aqui é um pouco clichê que eu vou falar, mas você sabe que o mal como entidade não existe. O diabo. O que... Daqui a pouco eu posso até entrar no lance do diabo, mas Tá. vou falar do mal como o mal mesmo. Tá, um avatar do mal não existe. O deus do mal. É o Deus mal, não. Eu acredito assim. Quando a gente vai na Bíblia, aí eu vou ter que dar um pouquinho para trás para entrar nisso aí. Existe um anjo que rebelou contra Deus. Ele é vulgarmente chamado de Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia. Não? Não? Lúcifer não está. Sério? Isso foi um erro de tradução do Jerônimo. Qual que era o Não nome foi que nem tava erro lá? de tradução. Na verdade, ele tem vários apelidos na Bíblia. Diabo, Diabalus, aquele que foi Sério? Tá na lançado Bíblia, através diabo? do diabo, tá. Da hora. Satã, Quer dizer, que em hebraico interessante. significa advogado de acusação. Só que não é verdade. Por que diabo de acusação? Porque na Bíblia, ele começou o mal. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta que muita gente faz. Tá, você é crente, né? Beleza. Deus criou tudo? Criou. Tudo que existe. A Bíblia fala isso. Ele criou todas as coisas. O Logos. Nada do que foi feito se fez sem ele. Beleza. Se Deus criou todas as coisas, tudo que existe foi Deus que criou. Bom, vamos ver. Depende. Não, se existe, tá. O raciocínio. O mal existe? Existe. Então Deus criou o mal. Deus é o responsável pelo mal. Mas por isso que eu falei no início, o mal não existe. Em que sentido? O que eu vou falar é um pouco clichê, mas você sabe que no mundo da física, o frio não existe. É verdade. Existe a ausência de calor. O Tanto que escuro existe não um existe. limite pro frio. Exatamente. Existe a ausência de luz. É. Então, o mal também, nesse sentido, é como o frio, é como a escuridão. Ele não existe por si mesmo. O que existe é a ausência de Deus que causa a sensação do mal. E Deus, ele é um cavalheiro. Eu sei que nem todos os teólogos concordam comigo. Tem uma teologia de Calvino, por exemplo, que acha que Deus escolheu. Se Deus escolheu você para ser salvo e ele para se ferrar, não tem o que fazer. Calvino pensava, grosso modo assim, sem querer ser panfletário, que Calvino era um brilhante teólogo, mas nem por isso eu vou concordar com tudo. Eu não penso como Calvino. Eu penso que Deus deu a liberdade. Você está entendendo? Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um cara que não aceita a Bíblia. Pô, mas que sacanagem. Então tá bom, Deus deu alternativa. Mas ele fala assim, tá bom, ó, Igor, você vai me aceitar e eu vou te trazer pro céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno que eu vou te... Peraí. Então que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Sim. Ou namora comigo, ou então vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o criador de tudo que existe, e nele há luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então, quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me, porque senão vocês vão se lascar, não é como o namorado possessivo que fala com o menino assim, ou namora comigo, senão eu vou pegar um revólver e vou te matar. Não é isso. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer para o peixe, fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Eu estou usando uma onomatopeia aqui, né? Não é porque a água é possessiva, não é porque a água é namorado. É porque não dá pra viver É fora. porque não dá para viver fora. Então, quando Deus apela, filhos, vivam em mim, porque senão vocês vão se lascar, é porque Ele nos ama. Eu não estou aqui para pregar, não é púlpito, mas isso faz parte da minha essência. Por isso que, para mim, o menininho me cumprimentando aqui do lado, cara, não é só eu simplesmente falar assim, pô, que legal, eu sou famoso. Não. O assunto que eu falo é arqueologia. É porque se o que eu falo for verdade, eu não posso ficar calado, Igor. Você está entendendo? E aquele lance que eu falei da cruz de Cristo, os romanos crucificaram milhares de pessoas. Mas aquela crucifixão de Jesus de Nazaré foi diferente. Por quê? Vou te falar por quê. Vou contar uma historinha para você. Um rei, vou responder igual Jesus. Jesus contava uma história, quando o pessoal perguntava. Um rei uma vez deu uma regra no reino dele. Ninguém pode roubar. Se alguém roubar, eu vou mandar arrancar os 2 olhos. Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, o cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia só quando era uma briga, assim. Até que um dia chegaram pro rei e falaram assim, majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui, a sua lei fala que tem que ter os 2 olhos arrancados. Ele falou, tudo bem, só que tem um problema, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos? Tenho. Eu não tenho. O que você faria, monarca? Você é o rei. Se eu sou o rei, eu mando arrancar os olhos.
E você, Igor? Bom, se eu sou o rei, se eu sou o Igor, eu ia apoiar. Não, minha filha não, irmão. Todo respeito aí. Eu perguntei de propósito. Mas se eu sou o rei... Você é o rei, Igor. E pai da sua filha ao mesmo tempo. Então, é que se eu sou o rei, eu preciso mandar arrancar os olhos, né? Você arrancaria mesmo da sua filha? Pensa nela agora. Cara, olha, se a gente quiser entrar nessa, eu forjaria a morte, eu executaria de mentira, exilaria a minha filha pra algum lugar, porque aí eu consigo manter o rei que pune quando alguém rouba e consigo salvar a vida da minha filha, só que eu não consigo manter ela perto de mim. Uhum. E teria uma coisa também. Você nunca ia poder olhar nos olhos da sua filha e falar, você tem um pai honesto. Verdade? Ah, mas por isso eu falaria. É porque o negócio do rei, de você não... É porque é um mau exemplo. Porque aí você abre a permissão, entendeu? E aí você vai ter uma... Se eu sou o rei, manda lá pro STF, lá no Brasil. Lá. Nem entra nisso porque eu não quero que o Flow tenha problemas. Nem eu. Bom, mas eu também não seria um rei que ia colocar roubo com perda de olho, né? Ah, funcionou. Ninguém roubava. Ah, mas funcionou porque é uma pena muito punitiva. Mas poderia ser uma pena não tanto punitiva que também funcionaria, talvez, né? Posso dar a solução bíblica para responder a pergunta dele? Por quê? Esse rei falou o seguinte: palavra de rei não volta atrás. E ele tinha um dilema, porque se ele mandasse arrancar os olhos do filho, o pessoal falou assim, pô, esse cara não tem misericórdia nem do filho, quanto mais da gente. É uma mensagem bem forte. Bem forte. Se ele poupasse o filho, o pessoal também fala assim, pô, se fosse o filho da faxineira, sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, Monark? O Igor vai entender, o Igor tem mais autoridade para falar isso, que ele tem uma filha, eu não tenho. Tem duas. Tem duas. Como pai, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Podem arrancar os meus olhos e deixa o meu filho. Quando o mal surgiu no universo, o mal existia... Tem um lance em filosofia que eu não quero... Vou tentar mastigar para ficar mais fácil. Vocês ouviram o Pondé aqui, com muito mais propriedade do que eu, que chama-se metafísica. Foi a matéria mais difícil que eu estudei em filosofia. Metafísica é a doutrina do ser. Tudo que existe primeiro em potência, depois em ato. Eu não tenho filho, nem o Monark. Nossos filhos existem em potência. As suas filhas existem em ato. É potência mesmo, né, Monark? Não tem ninguém... É potência. É potência mesmo, pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma certidão para ser reclamado, não. Nenhum DNA, não, brincadeira. Então, os nossos filhos aqui existem em potência, porque eu posso ser pai, ele também pode. As suas não existem em potência, elas existem em ato, que elas já existem. A minha filha não tem como ser estuprada, como ganhar um prêmio, como passar no vestibular, como pagar um seguro de saúde para ela. As suas têm, para ganhar tanto coisas boas quanto ruins. O mal, como potência, passou a existir no universo a partir do momento em que Deus não obrigou nenhum filho a ser fiel a ele. Eu criei vocês e vocês estão livres. Só que sigam as minhas leis para que tudo dê certo. E aí, com a ruptura que houve no universo cósmica, a lei de Deus foi quebrada. E a punição era que o pecado passou agora de potência a ato. Ruptura cósmica? Ruptura cósmica. Porque o universo estava numa harmonia que foi quebrada. Você entendeu? Não era plano de Deus que criança e leucemia estivessem na mesma frase. Não era plano de Deus. Deus não queria isso. Deus não queria a pancada que você ganhou no seu carro hoje. Deus não queria isso. Mas aconteceu. Ele sabia que ia acontecer. Aí alguém fala, pô, sacanagem, se ele sabia, por que ele deixou? Aí que vem o Lúcifer, o vulgo Lúcifer, né? Que é Lutíferos, que é um nome que vem do latim, que não está na Bíblia, como eu falei. Mas vamos chamar de Lúcifer assim mesmo. Vem o Lúcifer, que faz toda a rebelião e tudo. E a sentença agora é a morte. Aí a segunda pessoa da divindade, que é Jesus, fala assim, tudo bem. São 2 olhos que a lei quer, a lei está exigindo a morte, eu vou morrer no lugar da humanidade. Então, na crença bíblica tradicional, o fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, que não foi apenas um carinha que rebelou contra Roma, ele morreu a morte redentora. Por isso a gente chama de Cristo Redentor. Ele morreu no lugar do pecador. Ele que não era pecador morreu. Por isso que no Antigo Testamento sacrificava um cordeiro inocente para representar o Cristo. Ele morreu. E é graças à morte dele
que hoje, se algum de vocês receber uma notícia ruim de morte, eu tenho algo de esperança para falar concreta, real. Só uma notinha antes da gente continuar aqui. Eu quero só botar agora... Tudo que eu falo, eu gosto de pensar também com a cabeça do nosso ouvinte aí, que de repente não tem a base religiosa. Que eu falei, esse cara tá falando tonteria, né? Se eu falasse aqui com vocês da teoria de Kardashev... Que é? Kardashev foi um físico russo, respeitadíssimo, que criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela usa melhor a energia do universo deles. Faz sentido. Né? É o que tá acontecendo com a gente, né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Uhum. Mas ele fala, existem, elas estão lá, e elas nos observam. Kardashev... Segundo a teoria do Kardashev. De que ano que ele viveu? O Kardashev é do início do século XX, 1920, 1930, tá. É moderno. Por aí, até. é moderno. Ele é contemporâneo da época de Einstein, aquele pessoal todo lá. Entendi. Então, quer dizer, o Kardashev, quando ele coloca isso, se eu falar da teoria de Kardashev numa faculdade de física, ninguém vai rir da minha cara. Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho disso aí? Zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Por isso que eu fico muito... Pô, de fato, na boa, eu fiquei muito legal de vocês terem me chamado aqui, porque vocês não têm preconceito. Você entendeu? Não tem, mas não, dependendo do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kardashev, que é muito, muito louca, você entendeu? Ah, o pessoal, que legal, pá. Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí, né, esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. E para mim, como acadêmico, antes de ser pastor ou crente, eu falo para você, faz um sentido medonho o plano da salvação em Cristo Jesus, sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida, cara.